Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, chegou a sexta-feira, domingo tem Vasco e Corinthians, na quarta tem Vasco e Botafogo, todos os ingressos estão vendidos, mas o dia foi movimentado em termos de chegada e saída de jogador. A gente tem aí um noticiário muito interessante para trazer para você, né? O Vasco segue no mercado. Tem mais zagueiro podendo sair do Vasco. Lloyd Augusto está indo embora, vai ficar com saudade dele. Então, e hoje tem aqueles abraços. Eu prometi, hoje eu vou cumprir. A gente vai falar do treinamento do Vasco, a possibilidade de escalação. Gente, tá assim de notícias. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não, já passamos de 100 mil inscritos, nossa, que legal, obrigado, tá? A culpa é sua de se inscrever aqui, dar essa moral pra gente. E que recados carinhosos eu recebi, né, no último vídeo, depois que a gente anunciou que bateu a barreira dos 100 mil inscritos. Se inscreve aí, se junte a nós, Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e deixe a sua opinião também. Roda a vinheta! Então, o Vasco vai para cima do Corinthians para buscar uma vitória super importante dentro de casa e, sem dúvida, vai ser um momento importante, porque o Andrés Gomes, que o Vasco ganhou na concorrência do próprio Corinthians porque estava com o transferban, pode estrear nesta partida. Vamos lá, vamos trazer as outras informações. Uma notícia que correu durante o dia foi o Vasco tentou de novo contratar o Lino, jogador do Fluminense que foi para o Zenit. O Flu tentou recentemente, o Zenit disse não, e agora quem ouviu não foi o Vasco da Gama. Enquanto isso, o Lucas Oliveira tem uma proposta do Atlético Paranaense e só depende dele se quer continuar no Vasco, se vai embora. Fala-se também que o Maurício Lemos não vai continuar no Vasco da Gama. Luiz Gustavo já foi. Saiu hoje no bid da CBF a rescisão do João Vitor, Esse já foi lá para a União Soviética. Quem mais aqui que a gente pode falar? O Matheus França é um nome também que surgiu no noticiário de hoje, aquele revelado pelo Flamengo, está no exterior. O Lloyd Augusto não joga mais pelo Vasco, aceitou uma proposta da Turquia. Não foi uma boa contratação. E ele também se desgastou com a torcida, aquela coisa toda. Nos últimos dias não aparecia mais. Então, Lloyd Augusto vai para a Turquia, seja feliz por lá, faça grandes jogos também. E quem chegou no final da tarde, início da noite, foi o zagueiro Robert Renan, de apenas 21 anos. O Zenit emprestou por 1 ano para o Vasco da Gama e ele chegou ao Rio e diz que está realizando o sonho da família de jogar pelo Vasco da Gama. Então, agora é aguardar. A filhinha dele está com uma camisa do Vasco, muito fofa, diga-se de passagem. Toda criança é fofinha, A minha Sofia, minha netinha, linda, linda, linda. Beijo do vovô para você, minha gata. E aí, o Vasco da Gama, então, tem já na terrinha o Robert Renan. Está no mercado, o Admar Lopes está no exterior, está tentando 3 zagueiros com essas saídas aí, Tem que repor, tem que colocar jogadores que possam corresponder. Agora é interessante que esses caras não acertaram no Vasco, o torcedor cobrou, mas o João Vitor foi vendido rapidinho. O Luiz Gustavo, talvez, esse aí o torcedor que queria que ele jogasse, mas apareceu uma bela de uma proposta e o Vasco vendeu, porque às vezes tem a pressão do próprio jogador para sair do clube, dos seus agentes. E que mais aí? Agora tem essa do Lucas Oliveira, então vai ficar, no momento, o Lucas Freitas e o Vasco tem que repor nesta posição. O que mais que a gente pode falar aqui? O Ministério Público do Rio de Janeiro alegou ilegalidade no plano de recuperação judicial do Vasco da Gama.
Lá no Net Vasco tem essa matéria aí completa para você ler. Para a gente falar aqui no vídeo fica meio complicado, mas o problema é a questão trabalhista, o que o Vasco, nesse novo plano, ofereceu para os novos, diferente do que já tinha oferecido para os antigos. Então, o Ministério Público está vetando essa situação e está dizendo que o plano de recuperação do Vasco da Gama, recuperação judicial, não está dentro das normas, dentro das leis. Lógico que é um assunto para o departamento jurídico tratar lá com o Ministério Público, mas é uma informação que a gente traz envolvendo o Vasco da Gama. Gente, deixa eu trazer mais notícias aqui, deixa eu sair um pouquinho do Vasco, porque a CBF, na segunda-feira, começa a vender os ingressos de Brasil e Chile no Maracanã. Então, é a sua oportunidade de ver o Carlo Ancelotti comandando a seleção de novo no Maracanã. Ele pediu para jogar no Maracanã e a CBF começa a venda dos ingressos na segunda-feira. Agora, um detalhe, a venda será apenas para torcedores que já possuem o cadastro de biometria no site oficial da CBF. Ah, mas eu não tenho. Entra lá no site da CBF agora e faz o seu cadastramento. E hoje o presidente norte-americano, Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciaram que o sorteio da Copa do Mundo será no dia 5 de dezembro em Washington, D.C., será na capital. E a CBF vai abrir um escritório em Miami, né? Ela vai internacionalizar a sua marca através de escritórios. O primeiro será em Miami e o meu amigo Bruno Costa vai chefiar. Inclusive, ele teve o nome dele lembrado para comandar aí como CEO do Vasco, né? E como o diretor executivo de futebol. Ele tem uma larga experiência no futebol norte-americano e vai ser de grande valia. Para os clubes brasileiros também, porque Miami, CBF justifica que lá temos escritórios da FIFA e da Conmebol também. Gente, hoje teve aquele julgamento do atleta do Cruzeiro, o Eduardo, aquele que jogou aqui no Botafogo. Ele, no jogo com o Vitória, teve um lance com o Jamerson lateral, o Jamerson saiu na ambulância, teve que operar o tornozelo, para de 4 a 6 meses, o Eduardo tomou 4 jogos de suspensão, já cumpriu um, tem 3, e a Procuradoria queria, aí que vem a notícia, que o Eduardo ficasse sem jogar, ficasse suspenso, enquanto o Jamerson não retornar aos treinamentos. E o que aconteceu? A Procuradoria fez esse pedido, mas o relator, doutor Rodrigo Baia, ele não aceitou. O que ele analisou e os seus pares o seguiram? De que o Eduardo ele não teve a intenção, não teve a maldade de machucar o companheiro, né? Machucar por querer, como a gente diz no popular. Foi um acidente, o campo estava molhado e acabou acertando. E olha, eu vi as imagens, primeiro que são muito fortes. E o Eduardo, cara, ele desabou, ele é genro do Bebeto, né, tetracampeão, que jogou pelo Vasco da Gama. E assim, você machucar um companheiro de trabalho é um negócio muito complicado. Tem essa possibilidade na lei, mas vida que segue. A título de informação, que a gente tem que sempre informar, né, gente? Vamos lá, Libertadores, quartas de final, River Plate e Palmeiras, primeiro jogo na Argentina no dia 17, a volta dia 24 de setembro. LDU e São Paulo, primeiro jogo em Quito no dia 18, a volta dia 25 no Morumbi. Flamengo e Estudiantes, primeiro jogo dia 18 no Maracanã, define lá na Argentina no dia 25. Olha só, pode dar Flamengo e Palmeiras numa final, pode dar Flamengo e São Paulo. Palmeiras e São Paulo pode dar nas semifinais. E na Sul-Americana, Lanús e Fluminense, o primeiro jogo lá na Argentina, no dia 16, e a volta no dia 23 no Maracanã. O outro representante brasileiro é o Galo. Joga o primeiro na altitude de La Paz, lá na Bolívia, e vai pegar o Bolívar e decide em casa no dia 24 na Arena MRV.
Então, vamos lá, comenta aí que é super importante o seu comentário. Eu quero abraçar aqui os nossos amigos. Você sabe, né? A gente chegou a 100 mil sem comentar. Quem comenta é você. Eu gosto de informar, trazer informação, deixar você, né, bem informado, que é a nossa missão aqui. Deixa eu agradecer meu amigo Douglas Fernandes, foi muito carinhoso comigo. O José Carlos Fontinelli está lá na cidade de Altos, no Piauí. Paulo César sempre comigo lá em Bom Jesus de Itabapuana. O Haroldo Campanário, quem mais aqui? Rosimar Melo, Renan Fogaça em Poços de Caldas, Minas Gerais. Quem mais? O Roberto Moraes está lá no Maranhão. O Adailton Pereira em Vitória, no Espírito Santo, e lá em Portugal, olha só, nos felicitando, o Felisberto Corrêa. Felisberto, manda mais mensagem e conta pra gente de onde você é aí em Portugal. O meu amigo Sérgio Henrique, de São Vicente, em São Paulo, o Henrique Medeiros, o José Carlos Ferreira, o Wallace Martins. Quem mais? O Luiz Ricardo, Gustavo Loyola, Sérgio Rodrigues, Newton Oliveira, Jorge Teixeira Leite e o Cláudio Alves e Silva. E eles e todos eles. Cara, não vou dizer que ele vingou, né? Não sei como é que está o momento dele, mas para estar batendo e voltando é porque não seria uma boa notícia. Se ele fosse tão bom, teria. Mas o Pedro bateu e voltou, o Gerson bateu e voltou. Pro Vasco? Voltar pro Vasco. Não, olha só, não estou sacaneando o Vasco. O Cruzeiro quis, tá? O Cruzeiro queria ele, não sei o que foi. O Cruzeiro tentou, realmente. O Cruzeiro saiu da negociação, Garoni, pelos valores, tá? Essa informação que eu tive lá com o pessoal do Cruzeiro, pelos valores de salário dele, que são bem altos, e aí o Cruzeiro decidiu não trazer por conta disso. O Matheus França, cara, tem uma coisa muito interessante nele, né? Na época ele estava muito bem no Flamengo, foi vendido por 20 milhões de euros. O John Textor gostava muito dele, tá? Inclusive foi um dos entusiastas dessa negociação, ele tinha uma participação lá no Crystal Palace. Foi 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, né, em caso de algumas metas atingidas, e tinha uma cláusula que o Crystal Palace era obrigado a pagar mais 5 milhões de euros ao Flamengo, caso ao longo do contrato o Matheus França fosse bola de ouro. Ao longo do contrato, não, desculpa, se o Matheus França fosse eleito bola de ouro algum dia. Acho que ele está longe disso. E o Flamengo ficou com 20% de mais-valia. Então, assim, obviamente que o Vasco vai pagar esses valores do Matheus França, né? O Vasco negocia empréstimo, né? O Vasco está tentando empréstimo e está tentando negociar o... Mesmo que compre depois. Né? Mesmo que compre depois, o Vasco não acredito que o Vasco pague 20 milhões, mais de 20 milhões de euros. Assim, o Flamengo tem esse direito aí de 20% de mais-valia, o que não deve acontecer no caso dessa negociação com o Vasco, caso o Vasco compre ele depois no empréstimo. Mas o salário dele é um salário muito alto. E foi por isso que o Cruzeiro desistiu. Na casa hoje de R$1 milhão. É um jogadoraço nas últimas 2 temporadas, né? Não, ele jogou pouco. Sabe os Ele jogou pouco. Sabe os números dele? Pode falar. Não é que jogou pouco. Então, antes de você falar, deixa eu só... 14 jogos. Deixa eu só complementar. Fez 14 jogos em 2 anos. Em 2 anos, ele fez 14 jogos. Sabe quantos gols, quantas assistências? 0-0. Não, 1 gol, uma assistência. Tá bom, pô. É melhor que 0-0. Ele joga 14 jogos para fazer um gol, Garoni. Joga 14 jogos para fazer uma assistência. Mas isso pode acontecer. Mas ele jogou quanto tempo nesse campeonato? Olha, tem um jogador que você pode ir no mercado atrás dele, que talvez não seja tão caro também, e tem um número um pouquinho melhor. Tem 3 assistências em uma quantidade de jogos parecida. Everaldo. Não, é o Mickey irlandês lá, o Johnston. Esse aí, o Vasco, acho que é mais interessante. O Flamengo tentou aquele lá. Eu acho que esse aí pode dar mais... O Matheus França tem 380 minutos em campo. Isso dá 4 jogos. Então ele tem um gol e uma assistência em 4 jogos. Tá ótimo, entrando picotado. 2 participações. Não tá ruim, não. Ô, Garoni, preciso que você dê uma 2 passadinha. participações em 4 jogos. Tá ótimo, Garoni Dá uma passadinha de 1 minuto aí sobre o time do Vasco contra o Corinthians. Jogo domingo, né? Jogo vai ser em São Januário.
Rapidinho pra gente sobre o time aí. Vai ter cara a cara, não? Tem. A gente vai fazer o cara a cara, né? É, O Vasco mas dá tem uma a passadinha volta- no time aí. Possivelmente vai repetir a escalação só com a volta do PH, né? O PH acabou ficando fora ali, meio que em cima da hora do jogo contra o Juventude, então deve ter o retorno dele e do Jair, na verdade. PH voltando à lateral direito, o Jair foi muito bem contra o Santos lá no Morumbi, estava suspenso, né, no último jogo, deve retornar também ao time, e aí deve formar a dupla ali com o Tietê, de resto, Coutinho, Nuno, Ryan, e aí talvez uma dúvida, mas aí a gente vai descobrir praticamente só no dia, né, se o Verratti vai ser mantido ou não como titular, a princípio, até pelo que o Diniz falou na coletiva pós-jogo, possivelmente Verratti titular ainda do Vasco na partida de domingo contra o Corinthians, a não ser que tenhamos uma surpresa ali na hora da escalação, né? Olha a coleção de bonequinho que tem o Garone ali atrás, você viu, Papa? Mais de 300. O Papa ficou com inveja agora, tenho hein? um monte Mais de também. 300. Eu tenho um monte Mais guardado em 300 caixa aqui. já. Porque É tudo jogador de futebol ali, ô Garone? Esses aqui são jogadores Aumenta e tem ali, alguns abre ali pra treinadores também. Garone Cadê? com mais de 300 bonecos atrás. Treinadores. É isso aí. 300 bonecos atrás? Mais de São- 300 bonecos atrás do ele, ó. Garone. É que tem, ó, Não é isso? tem 80 aqui, 160 aqui, 240 mais a turma de cima. Acho que dá um pouquinho mais. Não. eu tenho os bonecos. É mini crack, Garone? É tudo mini crack? Tudo mini crack, tudo mini Maneiro, crack. maneiro. 60? Você tem 60? Vamos pro cara a cara, gente. 300, Vamos pro cara a cara. Deixa eu ver, antes dos cara a cara, deixa eu ver o superchat rapidinho aí, puxa aí. Sexta-feira. Isso aqui fica impossível. Isso aqui tá sério Pô, aqui. isso aqui que é Olha o bom, ó. Genilton aqui, Isso ó. aqui que é bom, ó. Pera aí, ó. 2022, Mengão campeão invicto da Libertadores e melhor campanha de todos os tempos, diz o Genilton, naquela É a melhor campanha, na campanha de final todos os contra o tempos. Atlético Paranaense, né? O Flamengo teve 12 vitórias e um empate em 13 jogos. Agora o Palmeiras só pode igualar, não pode passar. Porque empatou com o Universitário. o Universitário. Fladogi, obrigado. Se o Neymar for pro Flamengo, eu viro vascaíno. Não vem Vamos não, hein? cobrar, hein, Vou cobrar, hein? Valeu, Fladogi. Quem mais aí? Márcio Peixoto. O Vina era usado como zagueiro na seleção. Por que não? Valeu, Márcio. Obrigado ao Azevedo. Ilan, aqui, ó, na Azevedo Consórcio, cinquinho, hein? O presidente do Inter parcela a dívida de Thiago Maia por 90 parcelas. Abraço. Não, olha só, o Azevedo. Que propaganda boa. Você já tá pagando pouco na propaganda, que é 5 conto, irmão. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que enfrenta o Corinthians nesse final de semana e está contratando aí o Matheus França, meio atacante, chega para reforçar o time do técnico Fernando Diniz, que aprovou a chegada do atleta. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!